Curso de Excel, aula 52. Terminando agora balanço, porque a finalidade desse curso não é ensinar balanço, mas aplicá-lo da forma correta ao Excel. Então, vamos exibir os totais por aplicação no PHP e finalizar aqui. O que significa imprimir totais por aplicação? Aqui, ó, nessa coluna aplicação está ativo, passivo e PL, patrimônio líquido. Estão aqui os resultados, tá? Nós vamos tirar isso direto daquele array tridimensional que nós viemos falando já há várias etapas do curso, né? Então, aqui dentro, né, quando nós imprimimos, vocês têm que se referir à aula anterior, e a aula anterior manda referir à aula anterior, até o início que nós demos o balanço aqui, todo, tá? Nós vamos fazer depois uma recapitulação. Então, quando nós demos esse layout aí do ativo, passivo e do patrimônio líquido, nós fizemos os loops. Nós identificamos que havia um loop geral, onde a gente variava aqui o nome, ó. Estão percebendo? Nas três aplicações, nós chamamos assim, basta trocar o nome nesses dois lugares. Esse aqui para tirar a redundância, que a redundância aqui é o total, nós vamos formatar de forma diferente. Então, para cada um, existe naquele Object Array Sums contas que nós fizemos, a conta da aplicação ativo, conta ativo e o valor do campo F2, valor F2, tá? De acordo com explicações anteriores, tá? E nós imprimimos ele em negrito aqui no HTML, tá certo? Então, em cada loop, nós fechamos cada loop aqui, tá? Com o total em negrito. Então, tá aqui. Estão aqui todos os totais, simplesmente. Correto? Aí, fechando aqueles loops de aplicação. Simples assim. Tá certo? Então, vamos fazer uma breve recapitulação dessas aulas de balanço no Excel. Bem, esse módulo do balanço em Excel veio desde a aula 46, em que nós apresentamos, né, a teoria do balanço. O que nós fizemos? Mostramos que ele tem dois lados, esquerdo e direito, e eles precisam ser iguais em valor. Demos as aplicações aí, tá certo? Dele, o ativo, passivo, patrimônio líquido. Rediagramamos, especificando os dois elementos, as duas aplicações do lado direito, passivo e PL, patrimônio líquido. E depois nós viemos enumerando cada um. Isso, aula 46. Aconselho vocês a voltarem lá, tá? Exprimimos quais são as verdades do ativo, as verdades do passivo e as verdades do patrimônio líquido, tá? Bem, depois disso, fomos seguindo um pequeno histórico de transações normais no início de uma empresa, né? Colocando o capital inicial, né? Comprando materiais de escritório, equipamentos de TI, né? Depois vendendo algum serviço, mostrando o passivo lá, crédito cliente, né? Depois comprando estoque, fazendo crédito com fornecedores, tá certo? Essa foi a teoria. Depois nós partimos para a aula 47, mostrando como é que um leigo coloca o balanço nas planilhas Excel, já desenhando o formato final e explicamos que não deve-se fazer isso, tá? Ou seja, já usar as grades para ir colocando isso. Errado, não é esse o tratamento que a gente dá. Correto?
Então, isso foi colocando como um completo leigo. Depois, colocamos no Excel da forma certa, iniciando determinados conhecimentos que correspondem à análise de sistema. Aconselho vocês a rodarem lá a playlist de análise de sistema. Muita gente não gosta de se dar a este trabalho, né? Por quê? Porque lá também tem uma apresentação, como que a gente representa os conteúdos. A gente precisava, né, colocar na ordem temporal, né, cronológica. Então, nós vimos que era necessário colocar ano, mês, dia, e como tinha 2 transações por dia, ainda acrescentar um contador no final. E aqui nós optamos por colocar o contador fazendo com que as contas correspondentes de transação, né, elas ficassem ligadas em ativo e em patrimônio líquido, tá? Utilizando esse artifício. É um sequencial, mas igual para os dois, tá? Não tem problema dele ficar fora de ordem, que ele ficaria em quadrados diferentes no final, tá certo? Bem, fomos colocando as contas, tá? Mostramos o porquê de ter que colocar esse código. Às vezes, a concepção de um código apenas no seu sistema vai ser a diferença entre o sucesso e o fracasso dele. Tá certo? Você precisa bolar tanto a estrutura das tabelas quanto a composição dos conteúdos dos campos, tá? E isso só com o tempo, só com a leitura lá, só com os exemplos, você seguir todas as playlists aqui que você vai ter uma noção. E eu prometo que você vai sair desses cursos com a completa noção, tá? Aqui mostramos também na composição da tabela que o título, nós vimos a necessidade dele ter o tipo da variável. Não tivemos tempo de mostrar o tipo data, tá? Então, mostramos texto e o campo float, né? Campo de ponto flutuante, que eles chamam em matemática, para aqueles números que têm casas decimais. Correto? Em que o cálculo fica mais preciso, porque os valores têm centavos, feliz ou infelizmente. Tá certo? Então, depois disso, de colocar a forma certa, ou seja, uma tabela, você faz o que tem que ser. Você não olha, você já não começa colocando no formato final, não. Tá? Deixa que a natureza vai te conduzir ao resultado certo. Depois disso, aperfeiçoamos as planilhas em relação aos dados, foi isso, né? Colocamos o tipo do campo, etc., e o número de casos, no caso de ponto flutuante. Depois, preparamos a imagem do balanço em arrays. Nós fomos dividindo, né? É claro, os campos, né? Os seus conteúdos em campos, tá certo? Então, fizemos um array separado para ativo, né? Um outro separado para passivo, outro para PL, através de arrays de 3 dimensões. Acabou nisso, tá? Depois disso, né, mostramos a imagem do balanço em arrays, né? Como já estava separado em arrays, nós saímos mostrando, né, já ele partido nesses 3 quadradinhos, que são as áreas fundamentais, né? E depois, finalmente, né, colocamos os totais nesta aula 52, tá? Então, voltem lá na aula 46, assistam de 46 a 52 várias e várias vezes, tá? Agora nós vamos partir para outro projeto, então é bom que vocês estejam bem versados aí como que é essa sequência, né? Definir a tabela, definir os campos e estrutura dos seus conteúdos, né? Bolar os códigos direitinho,
e depois vir lendo através de loops em Excel aí os valores, né? Agora nós temos uma explicação final que seria o seguinte. Eu poderia alimentar esses campos, vocês viram que através de SQL e de Excel, acessando lá por ODBC, eu consigo chegar a cada registro aí e alimentar cada coluna com um campo de um formulário. Tá bom? No entanto, tá? Por segurança, todos os servidores vêm com o ADBC de Excel definido em apenas leitura. Tá certo? Como os livros caixa têm esta forma de linha, tá? Vocês podem fazer separado o livro caixa de ativo, de passivo e tal, e depois uni-los através do Union do SQL. Funciona, porque é somente leitura, como eu disse para vocês, tá? Bem, então, essa visão aqui é boa para vocês lançarem os valores. Vocês veem que eu preparei as orelhinhas. Ativo, passivo, patrimônio líquido, para se alguém quiser separar, tá? Isso aqui não devia estar aqui em patrimônio líquido, não. Mas é um exemplo, né? Alimentação separada de cada um. Depois, por union, a gente lança lançamentos. Foi tudo isso aqui. E através dos códigos, tudo fica certinho, tá? Em cada uma dos orelhas, vocês botam os códigos que tem a data, tá? Então, juntando tudo, vocês apresentam dessa forma. Essa é melhor para se ver tudo o que foi lançado durante o trimestre, durante o semestre, durante o ano. Esses são os 3 intervalos de tempo utilizados em balanço, tá? Trimestre, semestre e ano. Tá bom? Então, aí vocês alimentam aqui, porque essa alimentação é feita pelo contador. Como ninguém precisa, para a leitura, estar com a planilha aberta, né? O contador faz os lançamentos ao final do dia, quando o pessoal não está mais trabalhando. Por quê? Quando ele está com a planilha aberta, vocês viram, né? Ao rodar os programas, eles não apresentam os resultados. Tá certo? Olha aí. Tá? Eu preciso fechar a minha planilha. Então, tem 2 momentos. Todo mundo lendo durante o dia, fazendo suas estimativas, cálculos e tal. E no fim do dia, o contador abre a planilha, tá certo? Alimenta de dados para que no dia seguinte, tá? O dia começa com a planilha fechada e as pessoas possam continuar lendo aí os resultados, fazendo suas estimativas, etc. e tal, vendo a situação da empresa e fazendo planejamento. Positivo? Então, repetindo, assistam novamente as aulas lá da aula 46 a 52 para ter essa base em balanço, feito em Excel. Correto? Nós podemos fazer também esse balanço utilizando SQLite, tá? No futuro lá na outra lista, que agora nós vamos nos dedicar a uma coisa que pediram, que é o gerenciador de projetos, né? Um controle de tarefas até um pouco pretensioso. Tá bom? Vamos fazê-lo até onde dá em Excel, continuando essa playlist, e vamos fazer, né, modelo completo com alimentação de dados e tudo lá na lista de PHP utilizando SQLite. Positivo? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Este é o final da nossa aula 52.